chamada, né? Lula, o pequeno grande irmão. Tá se referindo ao grande irmão do livro 1984, né? Que censura todo mundo, vigia todo mundo. A obsessão de Lula de encabrestar a opinião pública não é novidade. Há muito, o eufemismo democratização dos meios de comunicação figura nos estatutos e programas do PT. Em relação às mídias tradicionais, Lula sabe muito bem o que ele quer. A sociedade também, e sempre frustrou suas manobras para amordaçar a imprensa. A novidade em relação às mídias digitais é que Lula, aparentemente, não tem a menor ideia do que são, nem dos direitos e deveres das redes e usuários consagrados na Constituição e nas leis, nem nos meios legítimos para reformulá-las. Essa crítica, ela não está restrita ao Lula. Parece um desconhecimento da lei e como ela deve ser modificada. Isso vai ficar claro ao longo do texto. Nós precisamos regular essa chamada imprensa digital, disse Lula recentemente em 2 rádios baianas. A segundo o Planalto retificou o ato falho, o presidente supostamente se referia às plataformas digitais, mas o sonho autoritário de uma imprensa servil e adulatória é indisfarçável, aspas. Numa imprensa escrita, na televisão normal, se não falou uma bobagem, ele é punido, tem lei para isso, e no digital não tem, explicou Lula. Felizmente, a legislação penal não pune bobagens, mas pune crimes como difamação ou fraude e seus autores são responsáveis, seja lá qual meio de comunicação utilize. Como as redes digitais não são editoras ou produtoras de conteúdo, mas só veículos, o legislador estabeleceu no Marco Civil da internet que elas só se tornam corresponsáveis se continuarem divulgando conteúdo criminoso após uma ordem judicial de remoção. Opa, peraí. O Estadão começa a editorial falando do Lula, que o Lula quer censurar todo mundo, que o Lula não entende como é que funcionam as leis, não entende o processo de mudança de uma legislação, e aí cita o Marco Civil na internet que está sob discussão, né? Judiciário. Pode-se discutir se essa sessão deve ser estendida a outros crimes, né? Que é crime de gente sem roupas, né? Divulgação, coisa não. Isso aí você pode tirar na internet sem nenhuma ordem judicial. Enfim, Lula, porém, quer muito mais. A liberdade de expressão não é a pessoa utilizar esses meios de comunicação para canalice, para fazer provocação, para mentir, mas a garantia constitucional da liberdade de expressão visa exatamente impedir que os poderosos punam cidadãos comuns, seja lá o que entenda por canalice. Mesmo a mentira em si não é crime, certo, se empregada como meio para ilicitudes. Existem outras pessoas que têm opiniões similares à de Lula, que acham que o brasileiro, né, às vezes não sabe que liberdade de expressão não é liberdade para agressão. Tem, né? Mas será? A gente tá abstraindo, né? Não é possível que o Estadão também está falando dessas pessoas. Será? Vamos continuar. O que não pode é a gente achar que o empresário pode ficar falando mal de todo mundo a toda hora, se metendo nas eleições de cada país, disse Lula, aludindo ao Elon Musk. Ao contrário do que Lula diz, há uma lei para as redes digitais. O Marco Civil exige delas neutralidade e se a prova de favorecimento de algum grupo político interferência em eleições, elas podem ser punidas. Fora isso, Elon Musk e outros donos de plataformas digitais são indivíduos como outros quaisquer e podem falar mal de quem bem entenderem e emitir as opiniões que quiserem sobre a política de seja lá qual país. Ninguém se dirá surpreso com as taras autoritárias de Lula. Infelizmente, também ele tem direito às suas canalices, bobagens, provocações e mentiras. Mas é alarmante um presidente da República intimidar o legislativo e incentivar o poder judiciário, o judiciário, a violentar a Constituição. O Congresso, aspas, vai ter de colocar isso para regular, bradou Lula. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter de regular porque é preciso moralizar. O que o Congresso tem ou não de fazer é uma decisão do Congresso. A Suprema Corte não tem legitimidade para regular nada, muito menos para moralizar quem quer que seja. Se o fizer, violará duplamente a Constituição na forma do procedimento e no conteúdo da decisão. Das duas, uma. Ou Lula não tem a menor ideia do que são as redes sociais, das garantias constitucionais, liberdade de expressão, de como funciona a divisão de poderes no Estado de Direito, ou ele sabe muito bem tudo isso e joga areia nos olhos da população, enquanto seus consorciados no judiciário fazem um trabalho sujo de tecer a mordaça. Meu amigo, uma coisa eu acho que eu bateria o martelo. Qualquer tentativa do Lula nesse momento de censurar as pessoas vai sofrer muito mais resistência do que a gente observava em 2023, onde todos os portais do consórcio jogavam favoráveis a censurar o Brasil. A censura perdeu o fôlego. Vem perdendo. E essa relação, né? Quem seriam, né? Os consorciados no judiciário do Lula? Quem seriam esses consorciados? Quem seriam essas pessoas, hein? Seria bom o Estadão dar nomes. Cada dia que Lula passa no governo é um desgaste não só para ele, para a esquerda, para a Globo e para o Poder Judiciário. Ambas as hipóteses são aterradoras e mostram a urgência de um Congresso alerta a um tempo cauteloso e assertivo. O Estadão sai em defesa do Congresso contra os dois outros poderes. Ante também a manifestação de ignorância ou malícia do presidente da República, os parlamentares precisam redobrar prudência na regulação das redes e, ao mesmo tempo, deixar claras suas competências conferidas pelo povo. O que você deixar claro, né? Quem tem que fazer somos nós. É o Congresso que decide sobre isso. É o Congresso, é o Poder Legislativo. Vai vendo, né? O clima no Brasil é outro. Eu gosto de ler isso aí para isso, para ver como anda o cenário ao nosso redor. Vamos continuar que não para por aí.